Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais fundadoras da humanidade. Sabe, é uma história sobre família, sobre inveja e sobre as consequências terríveis de um ato. Vamos falar, claro, da história de Caim e Abel. E para começar, já lanço a pergunta que está no centro de todo esse drama. Qual foi, afinal, o primeiro crime da humanidade? A resposta, como a gente vai ver, está toda contida nessa história. Bom, tudo começa com eles, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Dois irmãos e dois destinos que não podiam ser mais diferentes. Então, de um lado a gente tem Caim, ele é o homem da terra, o agricultor. E do outro, seu irmão, Abel, o pastor de ovelhas. É importante guardar isso, tá? Porque essas duas profissões, que são a base da sobrevivência, vão ser o palco de tudo que vai acontecer. E aí a história avança para aquele momento chave, sabe? O ponto de virada que vai detonar toda a tragédia. Tudo gira em torno de uma oferta. É o seguinte, os dois irmãos, eles decidem fazer uma oferta. Caim, como agricultor, traz os frutos da terra. Já Abel, o pastor, oferece os primeiros nascidos do seu rebanho, o melhor que ele tinha. E aí vem a questão. A oferta de Abel é aceita, a de Caim, não. O porquê disso, olha, gera debate até hoje, por séculos. Mas uma coisa é certa e imediata. A raiva, a ira, simplesmente toma conta de Caim. Mas o mais fascinante aqui é que Caim não é só rejeitado e pronto. Ele recebe um aviso, quase uma chance. A história diz que o pecado é como se fosse uma fera, ali, agachada na porta, pronta para dar o bote, querendo dominar ele. E a pergunta é jogada na cara dele. E aí, Caim, você vai conseguir vencer essa fera? Essa tensão toda, ela nos leva agora para o momento mais trágico. O ponto sem volta da história. E a resposta para aquela pergunta? Bem, ela vem da forma mais brutal possível. Caim simplesmente ignora o aviso. Ele chama Abel para ir até o campo e lá, a inveja, a raiva, tudo aquilo vira violência. Ele ataca o próprio irmão e o mata. É isso, o primeiro assassinato. Depois do crime, vem o confronto. E a pergunta que surge é tão simples, mas tão pesada, uma pergunta que força Caim a olhar para o que ele acabou de fazer. E a resposta de Caim, nossa, ela ficou famosa. É uma resposta que tenta se esquivar, que desafia e que levanta uma questão que ecoa até hoje, né? Sobre a nossa responsabilidade uns com os outros. Mas não dá para esconder a verdade. A imagem que a história usa aqui é muito forte. É como se o crime fosse tão grave que a própria terra, o chão, se tornasse testemunha. O sangue de Abel derramado estaria clamando por justiça. Agora que o crime veio à tona, a história muda de foco. Quais são as consequências? E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. A punição e, ao mesmo tempo, uma forma curiosa de proteção. Então, a punição de Caim é totalmente ligada à vida dele, ao que ele era. Primeiro, ele é expulso da terra. A mesma terra que ele cultivava agora o rejeita. Segundo, por causa disso, o trabalho dele no campo não vai mais dar frutos. E terceiro, a consequência de tudo isso é que ele vai se tornar um fugitivo, um errante, sabe? Alguém sem lugar, sem raízes. E a reação de Caim a tudo isso é de desespero total. Ele percebe o tamanho do que fez e do que perdeu. O medo dele é que, agora, sendo esse fugitivo, sem lar, sem proteção, qualquer pessoa que o encontrar vai simplesmente matá-lo. Ele virou um alvo. Só que aí acontece algo que parece um paradoxo, né? É colocado um sinal em Caim, mas não é uma marca de vergonha, e sim de proteção. Fica estabelecido que quem se atrevesse a matá-lo sofreria uma vingança 7 vezes pior. Então, mesmo sendo um exilado, a vida dele é, de certa forma, poupada. Mas olha, a história não acaba com Caim, ela continua, através dos descendentes dele. E é a geração de Caim que vai começar a moldar o mundo, de um jeito bem particular. Lá no exílio, Caim, aquele que foi condenado a ser um errante, se torna um construtor. É irônico, né? Ele funda uma cidade e dá o nome do seu filho, Enoque. E a linhagem dele vai seguindo por gerações, até chegar numa outra figura muito importante, um descendente chamado Lameque. E é aqui que a história fica ainda mais complexa, porque os descendentes do primeiro assassino, eles se tornam os pioneiros da civilização. Um funda a pecuária, o outro a música, outra a metalurgia. Ou seja, as bases da sociedade que a gente conhece vêm dessa linhagem. Só que aquela violência que começou com Caim
ela não some. Pelo contrário, ela aumenta. Lameque, aquele descendente, ele se gaba de ter matado um homem só por tê-lo ferido. E ele declara, cheio de orgulho, que se a vingança por Caim era de 7 vezes, a dele vai ser de 77. É a violência se tornando motivo de orgulho, sabe? Mas no meio de toda essa história de violência, surge um respiro, uma esperança. Adão e Eva têm um terceiro filho, chamado Sete. Ele é visto como uma espécie de substituto para Abel. E é a linhagem dele que vai representar um novo começo, um outro caminho possível para a humanidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Caim foi o primeiro assassino, o cara que deu início a uma linhagem de violência, mas ao mesmo tempo ele foi o ancestral dos construtores, dos músicos, dos artesãos, da civilização. Então qual é a verdadeira herança de Caim? É a destruição ou é a criação? A história parece sugerir que talvez o legado da humanidade seja de forma inseparável as duas coisas.